todo mundo precisa de comida. E ao longo dos milênios, a humanidade aperfeiçoou sua capacidade de preparar, criar e cozinhar uma boa refeição. Mas ao longo dos séculos, o que exatamente constitui uma boa refeição mudou muito. Você sabia que a pizza nem sempre foi cheia de queijo? Que o chocolate nem sempre foi sólido? E a gelatina, meu Deus, ela tinha uma cara tão ruim. Claramente eu fiquei curioso. Então vem comigo enquanto eu faço alguns pratos do jeito que eles eram originalmente. Se eu não tiver uma intoxicação alimentar, vai ser um milagre. Pizza da Renascença. Você acha que tem algo mais americano do que pegar uma fatia quente de pizza de pepperoni? Bom, antes de mais nada, a pizza é italiana. E eu espero que pelo menos você já soubesse disso. Mas em segundo lugar, a pizza é bem mais antiga do que você pensa. Na verdade, o primeiro uso da palavra pizza foi no ano 997. Mas eu não vou voltar tanto no tempo. Em vez disso, eu vou fazer uma das receitas de pizza transmitidas a nós por Bartolomeu Scapi, em 1570. Scapi foi, segundo muitos relatos, o primeiro chefe celebridade do mundo, cozinhando para vários papas antes de publicar o seu livro de receitas. Scapi fornece algumas receitas diferentes para pizza no seu livro, como uma dessas receitas já foi preparada por Max Miller em Tasting History, e também porque eu sou masoquista, eu escolhi a receita menos parecida com pizza que eu pude encontrar. Então, quais são os ingredientes? Ah, sabe como é, né? O de sempre. Uma xícara de amêndoas, 3/4 de xícara de pinhões, 7 ou 8 figos, 10 tâmaras, meia xícara de passas, cerca de 8 biscoitos de biscote, 6 ovos, 3/4 de xícara de açúcar granulado, manteiga, cerca de 3/4 de xícara de água de rosas e sua escolha de massa de torta. Como se vê, a pizza renascentista é muito mais parecida com uma sobremesa do que eu achava. Você também vai precisar de uma tigela de mistura, forma de torta, batedor, processador de alimentos, separador de gemas, juntamente com um almofariz e pilão. Comece moendo seu biscote ou outro biscoito similar no seu almofariz. A gente vai usar um processador de alimentos mais tarde, mas a receita destaca que você deve fazer isso separadamente. Então eu tô fazendo. Além disso, é meio satisfatório. Agora é hora de começar a misturar. Se você for tipo um historiador raiz e tiver o dia livre, dá pra fazer isso com seu almofariz e pilão, mas eu vou usar um processador de alimentos. Agora, Scapi costumava cozinhar para grandes públicos, então eu reduzi o tamanho da receita, mas não se preocupa que o meu eu do futuro sabe que vai ficar ótimo. Comece triturando os figos, passas, tâmaras, amêndoas e pinhões no seu processador. Faça isso em lotes, porque esses ingredientes ficam extremamente grossos e pegajosos quando moídos. Você pode até precisar sacudir o processador para conseguir uma mistura uniforme. Olha só, adicione progressivamente a sua mistura pegajosa à tigela de mistura e certifique-se de misturar bem. Quando estiver pronto, adicione água de rosas. Em seguida, a gente vai precisar das gemas dos nossos 6 ovos. Deixa as claras de lado. Tá, esse separador de gemas obviamente não funcionou. Isso tá um pouquinho constrangedor. Tá, eu tive problema com as gemas. Vamos pular essa parte. Tá, perfeito. Em seguida, derreta 3 colheres de sopa de manteiga em uma frigideira. Depois adicione as gemas, o açúcar e a manteiga à tigela e misture bem. Depois, pegue a sua forma de torta e coloque uma massa folhada da sua escolha. Obviamente, você pode fazer a sua própria, mas o próprio Scapi não se importava muito com essa parte, então eu fui com a opção mais fácil. Espalhe a sua mistura na forma de torta o mais uniformemente possível. Pressione para baixo e tente deixar o mais plano e uniforme que conseguir. Muito bom. Coloque em forno pré-aquecido a 200 graus e asse por 10 minutos. Em seguida, reduza a temperatura para 160 e asse por mais 30 minutos. Fique de olho na sua pizza. Uma maneira de ver se está pronta é enfiar uma faca no centro. Se a lâmina sair limpa, provavelmente está pronta. Ou pelo menos quase isso. Também vai começar a ter aquele cheirinho de Natal. Olha como essa pizza de prato fundo tá maravilhosa. Agora vamos pegar uma grande fatia. Imagina se as pizzas modernas ainda fossem tão grossas assim. Vamos provar. Nossa, o negócio aqui é rico em sabores. Eu não recomendaria dar grandes mordidas. A água de rosas adiciona um toque floral sutil muito agradável à torta que complementa bem a base frutada de nozes. Por mais estranho que possa ser, a pizza parecia mais com isso do que com a sua variedade moderna e cheia de queijo até o século XIX, quando as pizzas mais salgadas e planas se tornaram populares. Ainda assim, eu achei essa pizza da Renascença totalmente deliciosa, embora um pouco grossa. Isso me faz pensar como é que seria uma mistura entre a pizza de Scapi e a de hoje. Bom, acho que a última pergunta é: isso aqui é mais pizza do que uma pizza com abacaxi? Se você acha que sim, clica no botão de curtir. Se você acha que não, clica em se inscrever. E vamos seguir com o nosso vídeo, que isso me abriu o apetite. Chocolate quente Azteca.
O que seria da gente sem chocolate? Quer dizer, o que seria de mim? Provavelmente 30 quilos mais leve e bem menos feliz. Mas você sabia que apesar da nossa afeição pelo suave e cremoso chocolate, ele na verdade tem as suas raízes pelo menos em 1500 a.C. na Mesoamérica, e ele não vinha em forma de barra conveniente também, mas era uma bebida espessa e pegajosa. Os astecas em particular tinham uma forte afinidade pelo chocolate, mas longe de ser um simples petisco, os astecas acreditavam que o chocolate, ou chocolatl, era um presente do seu deus serpente emplumado Quetzalcoatl. Os astecas apreciavam seu chocolate com reverência, na forma de uma bebida fria aromatizada com especiarias quentes. O que é interessante, porque eu sou muito fraco quando se trata de especiarias. Então vamos testar esse sabor. Para essa receita, você vai precisar de 90 gramas de cacau em pó 100% puro, uma colher de chá de flocos de pimenta, uma colher de chá de achiote em pó e 2 xícaras de água. Se quiser adicionar um pouco de doçura, evite o açúcar branco comum. Eu recomendaria 1 a 2 colheres de sopa de açúcar de cana bruto, que tem um sabor distinto. Se você não conseguir encontrar cacau em pó 100%, pode substituir por chocolate amargo de alta porcentagem. Deixo na geladeira ou freezer, depois rale em pó antes de cozinhar. Para acompanhar o meu chocolate, eu também vou fazer um pouco de pipoca, usando alguns grãos de milho. Eu vou falar sobre isso mais tarde. Para preparar, você vai precisar de algumas panelas ou caçarolas, um batedor e alguns equipamentos de medição. Comece adicionando água à panela e aqueça em temperatura média. Depois de 1 a 2 minutos, adicione o cacau em pó e mexa. Adicione o açúcar nessa hora se estiver usando e misture. Em seguida, adicione uma colher de sopa de flocos de pimenta. Eu sei, mas confie em mim. Depois adicione o achiote em pó. Ferva essa mistura. Quando começar a borbulhar, reduza o fogo e mexa enquanto a mistura fica bem espessa. Isso aí, desse jeito. Embora você possa estar tentado a devorar o seu chocolate quente agora, esse aqui ainda não seria o autêntico, já que os astecas normalmente consumiam a bebida fria. Então, enquanto espera sua bebida de chocolate esfriar, considere fazer uma boa tigela de pipoca. Embora possa parecer um lanche super moderno, evidências de espigas de pipoca na Mesoamérica datam de cerca de 6.000 anos. Os astecas não apenas comiam a pipoca, mas também usavam para decorar, fazendo guirlandas, colares e cocares cerimoniais. Muita gente recomenda usar um pouco de óleo na panela ao fazer pipoca, mas você não precisa, e certamente não era o que os astecas fariam. Eles estouravam seus grãos em recipientes colocados sobre brasas quentes ou às vezes diretamente sobre as brasas. Se você não tiver brasas à mão, não se preocupe. Uma panela com tampa em fogo médio alto vai funcionar. Agora escuta isso. Aparentemente, os astecas chamavam o som dos grãos estourando de totopoca. E meio que parece mesmo, né? Depois de alguns minutos, deve estar pronto. Bom, agora que o nosso chocolate esfriou, é hora de provar. Tá vendo como tá espesso? Saúde! Mãe do céu! Para começar, é bem mais picante do que você poderia imaginar. Só uma colherinha de chá de achiote e pimenta faz um estrago. E também é muito espesso, mais próximo de um molho do que de uma bebida. Apesar da minha incapacidade de lidar com especiarias, tem um gosto maravilhoso. E eu recomendaria experimentar com e sem o açúcar de cana. Só evita se você não aguentar as especiarias. E o chocolate espesso significa que ele gruda na língua. Dizem que o melhor nessa situação é tomar leite. Aspic. Quando eu era criança, nada me deixava mais feliz que uma tigela de gelatina. Aquela coisa colorida, doce, que ficava se tremendo. Era só alegria para uma criança hiperativa. Mas e se eu te dissesse que houve um tempo na história recente em que você podia encontrar cebolas, presunto ou até camarão na sua gelatina? Isso é um aspic. E nos Estados Unidos dos anos 50 era tendência, graças ao advento da gelatina instantânea em 1897, combinado com o boom de produções dos anos 50, que estimulou as mentes americanas trabalhadoras e perturbadas. Durante várias décadas, gelatinas com carne e vegetais eram frequentemente servidas como pratos principais e eram vistas como uma novidade impressionante. Embora isso possa parecer loucura, os aspics provavelmente antecedem a gelatina de sobremesa. Um livro de receitas árabe do século X contém até uma receita de aspic de frutos do mar. Gelatinas de carne igualmente pouco atraentes eram apreciadas pelos monges ingleses na Inglaterra do século XIII. Apesar da longa história que desfrutaram até os anos 80, os aspics caíram em desuso, e a gente vai descobrir se isso foi injusto, né? Existem muitas receitas de aspic dos anos 50 que sobrevivem, mas a que a gente está usando vai precisar de 2 pacotes de gelatina instantânea, 2 litros de suco de tomate, alguns camarões cozidos, um tomate, uma cebola, um pimentão, alface, molho inglês e sal. Quanto aos utensílios, você vai precisar de uma tigela de mistura, um batedor, uma concha, uma tábua de corte, xícaras medidoras, uma panela e uma forma para gelatina. Comece cortando uma cebola, um pimentão e um tomate em
pedaços pequenos. Reserve esses vegetais picados. Não se preocupe em cozinhar porque eles vão crus mesmo. Quer dizer, talvez seja algo preocupante sim. Em seguida, adicione uma xícara de água a uma tigela de mistura. E depois despeje 2 pacotes de gelatina. Misture bem até obter essa consistência. A seguir, adicione uma xícara e meia de suco de tomate a uma panela e deixe ferver. Em seguida, adicione meia xícara de água. Bata tudo. Em seguida, adicione cerca de 1 colher de chá de molho inglês. Bata novamente. Pegue a mistura de gelatina, que deve estar dura e robusta, e coloque na panela. Bata bem até que esteja completamente incorporada ao líquido. Adicione mais uma xícara de suco de tomate e bata. Deixe essa mistura ferver por alguns minutos para garantir que a gelatina se dissolva completamente. Retire do fogo e, uma vez resfriado, despeje no fundo da sua forma. Nesse ponto, preencha apenas até cerca de 1/5 do fundo. Coloque a forma na geladeira por algumas horas e voilá! Temos os alicerces da nossa monstruosidade. Agora é hora de ser criativo. Adicione o pimentão, a cebola, o tomate e os camarões cozidos na forma, da maneira que mais lhe agradar. Lembre-se que você vai despejar mais líquido por cima, então tente espaçá-los um pouco. Despeje mais da sua mistura na forma, se certificando de que penetre em todos os cantos. Deixe o terço ou quarto inferior da sua forma livre por enquanto e coloque-a de volta na geladeira por mais algumas horas, ou durante a noite para ter um resultado melhor. Quando estiver firme, comece esse processo pela última vez. Eu coloquei a minha alface no fundo como uma cama de verduras, mas como você vai organizar depende de você. Despeje mais suco de gelatina e coloque de novo na geladeira. Remova depois de algumas horas. Tire a sua criação da forma e parabéns! Um verdadeiro aspic. Nossa, olha isso! Honestamente, eu tô surpreso que tenha saído tão bem. Bom, estruturalmente falando, né? Porque, sejamos honestos, parece bem nojento. Bom, hora de provar. Sabe, as minhas papilas gustativas quase aceitam essa gelatina de suco de tomate. Os pimentões e as cebolas não ficaram horríveis também. É basicamente como uma salada suspensa em suco de tomate. Não é do meu gosto, mas não é assim revoltante. Isso é, até você encontrar um camarão. Aí sim, a minha boca rejeitou imediatamente isso. O sabor, a textura e a temperatura fria se combinam de uma maneira realmente desagradável. Então, eu recomendaria fazer um aspic? Não. É divertido e o produto final tremelicante é satisfatório, mas... nossa, foi realmente nojento. E leva horas pra fazer, né? Então sabe de uma coisa? Que se dane o tal do aspic. Garo. Toda casa ou restaurante que eu já fui tem um frasco de ketchup. É um condimento universal. Um estudo relatou que o americano médio consome 32 quilos de ketchup a cada ano. No caso de pessoas como eu, é provavelmente mais. Ainda assim, por mais popular que seja hoje, há um molho antigo que o supera, o garo. Os antigos romanos eram absolutamente loucos por esse molho. Eles comiam com peixe, regavam a salada com ele, temperavam mingau com ele, mergulhavam doces nele, até faziam submolhos com o garo, misturando com vinho, vinagre e mel. Era também notoriamente meio nojento. O garo é feito da fermentação de vísceras de peixe que fedem tanto que, segundo antigas leis, as fábricas que produziam o garo só podiam ser localizadas nos arredores das cidades. Sêneca da Espanha chamou o garo de o extrato de peixe venenoso que queima o estômago com a sua putrefação salgada. Definitivamente um sabor peculiar. Então vamos experimentar. Felizmente eu não tinha alguns meses para esperar que o meu peixe fermentasse, pois a cozinheira J.M. Van Winter, em seu livro de 1976, Van Sutter Koken, encontrou uma maneira de acelerar o processo. Para preparar esse molho, você vai precisar de 3 ou 4 latas do seu peixe pequeno de escolha. Eu escolhi sardinhas, um punhado de hortelã fresca e absurdos 500 gramas de sal. Para cozinhar, tem à disposição 2 panelas grandes, um escorredor e um rolo de papel toalha. Comece drenando completamente qualquer salmoura do seu peixe enlatado, lavando o peixe com água e em seguida colocando em uma panela grande. Adicione água suficiente à panela para que o peixe fique completamente submerso. Coloque uma tampa na panela e leve o conteúdo para ferver. Quando o peixe estiver fervendo, adicione a sua quantidade ridícula de sal à panela juntamente com seu punhado relativamente modesto de hortelã. Leve o peixe a ferver novamente e deixe-o borbulhar por 15 minutos. É nesse ponto que eu devo te alertar que essa é possivelmente a coisa mais fedorenta que você já cozinhou. Esteja preparado para o cheiro de peixe salgado impregnar sua casa, suas roupas e o seu cabelo por semanas. Desculpa não ter falado isso antes. Reduza o fogo e, usando utensílios de sua escolha, esmague o peixe até obter uma polpa fina. Vai com vontade nesse peixe que a essa altura a espinha e a carne devem estar macias e facilmente trituráveis. Não se preocupe em esmagar até o último pedaço. Deixar alguns pedacinhos tá ok. Quando terminar, leve a panela de volta para ferver e deixe por mais 20 minutos. Deus do céu, realmente não dá para ignorar esse cheiro. Teve uma hora que eu tava fazendo isso aqui que eu tenho certeza que eu ouvi um gato enlouquecendo lá na rua. Deixa eu lembrar mais uma vez que os romanos colocavam isso em doces. A gente tem donuts com geleia. Eles tinham com suco de peixe podre. Depois de cerca de 20 minutos,
minutos, o seu garo deve ter começado a engrossar. Coloque seu escorredor sobre a segunda panela e despeje seu caldo de peixe nojento nele. A essa altura, você pode descartar os pedaços de peixe ou misturá-los e adicioná-los de volta à panela, antes de levar a ferver e repetir o processo. Nesse ponto, a gente quer remover todos os pedaços que puder. Então, forre o seu escorredor com toalhas de papel fortes, coloque a panela original e despeje o conteúdo. Repita o processo de forrar o escorredor com toalhas e transferir o líquido de um lado para o outro entre duas panelas várias vezes. Quanto mais você fizer isso e mais pedaços remover, melhor. Eu fiz 4 vezes, mas poderia ter feito mais. Quando terminar, transfira o seu garo para uma tigela para mergulhar ou para uma garrafa para guardar. Bom, hora de provar. Eu vou mergulhar um pedacinho de pão. Quando eu digo que é mais salgado que uma colher de sal, não tô brincando. Parece que o gosto salgado forte vem em ondas. A princípio era forte, mas depois de 10 segundos o sabor persistente era tão intenso que eu precisei comer um punhado de hortelã. Aliás, eu não faço ideia do que a hortelã tá fazendo ali, porque é indetectável. Bom, quando eu disse que os romanos comiam isso com tudo, eu não tava brincando. É hora do doce. Gente, é sério que eu vou fazer isso? Ah, meu Deus do céu, é muito nojento. Um salgado de peixe num pão doce. Ah, não. Absolutamente não. Desculpa, galera, mas não vai dar. Banana com molho holandês e presunto. Os anos 70 foram uma época estranha. Houve um choque entre o movimento hippie e o tradicionalismo, e talvez nenhum grupo demográfico tenha sido mais afetado pela era confusa do que as donas de casas suburbanas, o que explicaria pratos da época como caçarola de salsicha e milho, chutney de maionese de tomate, canapés de sardinha e ovo e a refeição que a gente está preparando hoje, banana com molho holandês e presunto. Essa delícia foi retirada da coleção de cartões de grandes receitas americanas da McCall's. McCall's era uma revista feminina que no auge da sua popularidade tinha uma audiência anual de 84 milhões de pessoas. Nos anos 70 produziram uma série de cartões de receitas que traziam as abominações mencionadas antes, e é onde a gente encontrou essa receita de hoje. Para esse prato você vai precisar de 8 bananas de tamanho médio, 8 fatias de presunto, 2 pacotes de molho holandês, suco de limão, mostarda e creme de leite. Para preparar, certifique-se de ter uma frigideira, uma assadeira própria para forno e papel manteiga. Comece forrando a assadeira com papel. Em seguida, descasque todas as bananas e coloque-as na assadeira. Uma dica: as bananas são mais fáceis de descascar se você apertar a ponta em vez de puxar o caule. Depois disso, regue um pouco de suco de limão em cada lado das bananas. Isso evita que sequem muito enquanto assam. Depois, comece o processo de pegar uma fatia de presunto, espalhando um pouco de mostarda sobre ela e depois enrolando-a em torno de uma banana. Se o seu presunto for mais grosso, como o meu, isso pode ser um pouco mais complicado, mas você vai conseguir. Depois de enrolar todas as bananas, coloque-as no centro do forno e asse por 10 minutos a 200 graus. Enquanto isso, vamos trabalhar no molho holandês. Em uma frigideira, adicione uma xícara de água e 1/4 de xícara do creme, ou quase isso, como você está vendo aqui no meu caso. Em seguida, adicione ambos os pacotes de molho holandês à frigideira. Bonito. Leve para ferver e misture tudo. Eu acabei transferindo para outra panela para evitar respingos. Em pouco tempo vai começar a ficar espesso. Honestamente, o meu provavelmente ficou um pouco grosso demais, então considere adicionar um pouco mais de creme ou água ao seu. Quando as bananas estiverem assado por 10 minutos, retire-as do forno e comece a aplicar generosamente o molho. É nesse ponto, quando o molho branco foi derramado sobre as bananas com presunto, que a natureza desagradável desse prato realmente começou a se manifestar. Se você foi criança nos anos 70 nos Estados Unidos, eu sinto muito por você. Imagina voltar da escola e encontrar isso. Quando terminar, coloque de volta no forno e asse por mais 5 minutos. Quando estiver pronto, retire e olha só. Como você provavelmente pode ver, os meus petiscos parecem um pouco queimados. Isso pode ser porque muitos fornos modernos aquecem mais rápido do que aqueles dos anos 70. Só que eu não levei isso em conta durante o processo de pré-aquecimento. Então, quando você inevitavelmente tentar essa receita aí na sua casa, tenha isso em mente. Bom, vamos provar essa abominação então? Não. Eu tentei procurar alguma coisa aqui pra gostar. Presunto assado com mostarda funciona, mas a banana doce com limão e molho holandês simplesmente não combina. Não parece uma refeição coesa. Parece várias coisas lutando na minha boca. Também é muito difícil pegar um pedaço com o garfo, como você pode ver. No geral, essa receita não deu certo. Meu molho estava um pouco grosso demais, o presunto não estava bem enrolado como poderia estar e eu acho que foram ao forno por muito tempo. Ainda assim, eu tenho a sensação de que mesmo que tudo tivesse saído perfeito, essa não seria uma refeição que eu ia tentar de novo. Salada romana, ou algo do tipo.
E falando em coisas que não deram certo, aqui vai o nosso último desastre: salada romana antiga. Essa receita intrigante vem de um livro de receitas romano do século V, embora provavelmente tenha sido preparada ainda antes. Ela descreve o que eu achava ser um tipo incomum de sanduíche, composto de ervas, alho, mel, queijo, óleo, vinagre e água, polvilhado sobre o pão com as crostas removidas. O que eu fiz ficou bem saboroso, mas também estava completamente errado. Como cara inteligente que eu sou, decidi tentar seguir a receita no latim original. Eu pensava que a receita estava me dizendo para remover as crostas do pão, descartá-las e aplicar o tempero misto, quando na verdade estava me dizendo para fazer o oposto: remover as crostas, usá-las para fazer migalhas e descartar o resto do pão. Então eu fiz a coisa toda errada. Eu poderia ter previsto isso com base no fato de que eu não falo latim? Poderia. Existem versões atualizadas da receita em português na internet? Sim. Mas quer saber de uma coisa? Não ia me sentir honesto se não compartilhasse os meus fracassos com vocês. Então é isso aí. Eu fiz um troço estranho de pão molhado que ninguém na Terra já tinha comido antes. E honestamente, até que ficou bom. E esses foram os nossos 5 pratos históricos. Alguns sucessos retumbantes, outros enormes fracassos. Qual dessas refeições você gostaria de experimentar? Ou talvez você já tenha tentado fazer alguma dessas? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.